Olá, eu vou conversar com o produtor e pesquisador Sérgio Quassi de Castro, da Agro 4S Experimentação Agronômica Aplicada, e com o engenheiro agrônomo Auro Pardinho, gerente de marketing da DMB, Máquinas e Implementos Agrícolas do Sertãozinho. Tudo bem, Sérgio? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Pardinho. Tudo bem? Uma satisfação poder estar com vocês novamente para mais uma série de um bate-papo técnico, levando inovações, pesquisas e informações para agregar ao setor nesse ano desafiador. Obrigada. Tudo bem, Pardinho? Tudo bem, Luciana, Sérgio, é um prazer estarmos de novo aqui juntos. E é interessante para o fabricante você ter também o olhar da pesquisa, né, da academia e tal. E a gente sempre pensa assim, né? Não adianta você ter um bom equipamento, uma boa ferramenta para trabalhar, se ela não fornecer um retorno adequado ao usuário. E a gente sempre gosta de se basear no que a pesquisa mostra, né? Então, quer dizer, nós somos parte interessada porque nós fabricamos máquinas e implementos e vendemos e vivemos disso. Então, embora trabalhamos de uma maneira muito séria, nossa equipe toda a nossa equipe é composta de bons profissionais com larga experiência no setor, mas somos vendedores de máquinas, né? Mas sempre gostamos também de ter a pesquisa do nosso lado. Então, por isso, a nossa aproximação com o Sérgio, já de longa data, e dessa conversa que nós vamos ter, que tem tudo a ver com essa preocupação que a gente tem, está sempre com a pesquisa validando a performance das nossas máquinas e implementos. Ótimo. Bom, por falar em pesquisa, eu tive a oportunidade de visitar a Agro 4S lá em Sales de Oliveira e conheci, assim, os canaviais deles fantásticos, aí, que tem alta produtividade, mais de 120, com cerca de 120 toneladas, né, por hectare. E hoje nós vamos falar de um dos experimentos que vocês realizam lá na Agro 4S, não é, Sérgio? Positivo, obrigado, Luciana. A gente tem uma série de rede experimental, né? Hoje, atualizando com dados do mês de agosto, são 68 campos experimentais já realizados, né? E hoje que nós vamos conversar um pouco em relação a um campo que nós executamos, uma área piloto, em parceria da Agro 4S com a DMB, avaliando o desenvolvimento do sistema radicular da cana-de-açúcar, né? Hoje em dia é difícil você encontrar pesquisadores, pessoas que trabalham com o sistema radicular, porque não é algo fácil, não é algo trivial, é algo pesado, né? Você abrir uma trincheira, retirar os monólitos, os blocos de solo, separar solo, raiz, né? Mas junto com a DMB, a gente viu essa lacuna, viu essa demanda de uma pesquisa para validar para o setor novas tecnologias, né? E fizemos uma área piloto, previamente a um ensaio de um período maior, uma área teste, onde nós avaliamos o desenvolvimento da cana-de-açúcar, quando comparado nos diferentes sistemas de preparo, preparo convencional, preparo somente com o eliminador de soqueira, vide a presença do esfenóforo. Então, hoje em dia se usa muito o eliminador, então nós comparamos preparo convencional, grade, arado com o eliminador, outra parcela, eliminador com subsolador, então pensando em um preparo reduzido, mais área de esfenóforo, você elimina o esfenóforo e vem com subsolagem para romper a camada de compactação, né? E depois também comparado a um plantio direto, se bem que eu posso usar esse termo, né? Mas uma área de ausência de preparo, pensando em manter os padrões químicos, a física do solo propriamente dita, né? Hoje em dia o pessoal muito se esquece da física do solo e a importância dessa na estabilidade do plantio, né? Na renovação do canavial. E dentro desses preparos, nós utilizamos a tecnologia, né? Qual que é o benefício de você utilizar uma plantadora automatizada que lhe permite
o controlar o gasto de muda, igual nós já conversamos em outros momentos, né? Mas mais do que isso, junto com esse controle do gasto de muda, você ter um cuidado, uma atenção na execução, na forma do sulco de plantio, em usar um destorroador para eliminar os torrões, e mais recentemente, né, o setor tem muitas pessoas, muitas usinas e fornecedores utilizando a aplicação de um óxido de cálcio no fundo do sulco de plantio, e muitas vezes as pessoas mostram, utilizei o óxido de cálcio, me deu 10 toneladas, me deu 5, faço óxido, nem faço a calagem, já cheguei a escutar algo do tipo, né? E conversando com a DMB é uma empresa sempre íntegra, idônea, buscando, nós entramos nesse mundo, né, Famão? Vamos avaliar raiz. Quanto será que essa cana desenvolve a mais, desenvolve a menos? Quais os benefícios, né? Então a gente fez essa área piloto e avaliamos numa profundidade de até 1 metro por 1,5 de largura o desenvolvimento do sistema radicular de uma cana plantada em outubro e ela foi avaliada em março, né? Então a gente quis fazer esse teste pensando muito numa linha de meiose, né? Para orientar um produtor. Opa, agora, nós estamos em setembro, todo mundo esperando as chuvas, alguns já estão plantando a linha mãe de meiose, então vamos dar informações éticas, informações idôneas para o setor. Como manejar essa linha mãe de meiose, como promover um melhor enraizamento e o desenvolvimento desse sistema como um todo, que é uma base para a longevidade da planta, né? Pensando lá em março você ter essa linha mãe para desdobra, né? Então foi esse experimento que, em parceria com a DMB, a gente executou aí, finalizamos agora em março essa área piloto, né? E estamos agora com uma área mais longeva, onde nós vamos estender isso por 3 anos para dar uma robustez e dar tempo à soqueira, tempo à cana se revigorar e a gente meio que estivesse um GPS nas raízes, né? Saber para onde o sistema vai, qual a magnitude, qual o volume desse sistema radicular, para a gente ter um embasamento na longevidade e na estabilidade produtiva. Já deu para perceber alguma coisa nesses primeiros meses de experimento? Então, nessa área piloto que nós realizamos, né, nós não colhemos ainda a parte aérea para fazer uma correlação da produtividade com o desenvolvimento do sistema radicular, né? Nós vamos estar fazendo a colheita agora, nesse mês de setembro, mais tardar, primeira quinzena de outubro, finalizando a safra nessa área para dar 12 meses para a cana e nós podemos ter uma produtividade normal, corriqueira de 12 meses de uma cana de açúcar, né? Mas no desenvolvimento do sistema radicular, nós observamos 2 fatores muito interessantes. O primeiro, em relação à forma de preparo, é que quando você utiliza um eliminador com subsolagem e uma plantadora com sistema destorroador, o resultado em desenvolvimento radicular é semelhante aonde você fez o preparo convencional, né? E aí muitos podem perguntar, Sérgio, mas qual... Beleza, traduza isso. O resultado é muito simples, né? Hoje em dia, segundo dados que eu levantei do PSEG e de outras fontes, um preparo convencional do solo está em torno de R$ 2.000 a R$ 2.500 por hectare. Vai depender muito de quantas gradagens a pessoa faz, tudo, né? Então, mas guardamos esse número, de 2 a 2.500. Quando nós pensamos numa eliminação de soqueira seguida de uma subsolagem, nós reduzimos esse valor em 70% e garantir ao setor que, utilizando uma plantadora com tecnologia e todo esse cuidado na geometria e na formação do sulco do plantio, e você ter o mesmo volume radicular do que você tem numa área de um preparo convencional, isso é extremamente significativo, né? Meio que com 30% do investimento do preparo, você consegue propiciar condições físicas no teu solo e de desenvolvimento da planta para ter o mesmo volume radicular. Então, esse foi o primeiro aspecto que muito nos trouxe surpresa e que nós conseguimos vislumbrar isso, né? Outro aspecto que nós vimos é que aonde nós utilizamos o sulcador destorroador, nós tivemos um maior volume radicular explorado no solo, né? Então, quando eu digo maior volume, eu estou dizendo as raízes foram mais para a lateral e, ao mesmo tempo, cresceram mais
na profundidade do solo, comparado a um lugar onde, por exemplo, você faz a sulcação sem o dispositivo destorroador. Então, muito disso, aquela eliminação dos torrões, aquele contato tolete-solo, possibilitou esse melhor desenvolvimento, né? E outro aspecto que nós vimos é que, usando essa tecnologia, nós enxergamos um bom volume radicular até 60 centímetros. Ou seja, numa camada de 0 a 60, nós tínhamos ali de 80% a 85% de todo o volume radicular amostrado. Enquanto que, com uma plantadora convencional ou com uma sulcação convencional, o maior volume estava a 0,40. Ou seja, parece pouco, mas quando você traz para a planta 20 centímetros a mais de profundidade de exploração do solo, ainda mais num ano como esse, num déficit hídrico extremamente severo, que nós estamos próximo a 150 milímetros, talvez isso nós agregamos 10, 20 toneladas a mais por hectare somente por essa exploração. Então, vejam bem, nós não estamos pedindo para comprar nada, é você utilizar a tecnologia que o produto já traz embarcada para si só. E, por último, que nós vimos aí um outro terceiro fator, foi que em alguns preparos, algumas opções desse preparo, a adoção do óxido de cálcio trouxe um desenvolvimento radicular até 2 vezes superior aonde não pôs o óxido de cálcio. Por exemplo, aonde nós fizemos o eliminador com a subsolagem, nós tivemos esse desempenho. Na ausência do preparo, o óxido não trouxe essa resposta para a gente, olhando em termos de quantidade e volume radicular. O preparo convencional ficou um pouco abaixo e somente o eliminador ele ficou variando de acordo com a situação, né? Então, o que nós vimos nesse terceiro fator? Que hoje, por esse experimento piloto, pensando numa implantação de um canavial, de uma linha-mãe, a adoção do sulcador destorroador e a utilização do óxido de cálcio numa condição de solo de textura argilosa, é bom enfatizar isso, o nosso solo tem uma condição argilosa, então nessa situação, essa adoção dessa tecnologia, por exemplo, numa linha-mãe, propiciou o dobro de desenvolvimento do radicular comparado a uma sulcação sem nenhuma tecnologia, né? Então, a gente vê esse resultado com muito bons olhos, né? Claro que são coisas preliminares, e volto a dizer, nosso solo é uma textura argilosa, acredito que uma textura arenosa haja resultados diferentes, mas essas quantificações, é o dobro, não é? Qual a exploração do volume radicular, qual a profundidade, isso tem que ser feito com novas pesquisas, né? Mas nessas áreas argilosas nós vimos isso. O destorroador trouxe esse benefício, aliado à deposição do calcário, do óxido de cálcio no fundo do sulco de plantio, possibilitou esse maior desenvolvimento radicular quando manejado eliminador seguido de subsolagem, né? E esse casamento dessas tecnologias trouxe resultado de volume radicular melhor do que só o preparo convencional, ou seja, nós agregamos raiz, reduzimos o custo, né? Então, esse resultado que nós tivemos foi algo muito bom. O Pardinho pode fazer um complemento aí, mas na época que nós apresentamos a DMB gostou, foi até uma surpresa, porque nós não esperávamos tamanha magnitude, pelo menos eu, como pesquisador e produtor, devo confessar que a gente esperava-se sim uma melhoria, porque é igual muito o que o Pardinho comentou, são tecnologias, a empresa vai aprimorando os equipamentos, né? Mas nessa relevância de o dobro, a gente ficou surpreso também, né? Então foi um resultado que a gente está trazendo agora, o Pardinho até me acho que apresentou num simpósio de mecanização via online, acho que teve, não sei. E então a gente está meio que nessa linha, né? E agora, qual é o próximo passo? Fazendo essa colheita, nós vamos correlacionar esses dados com o volume radicular e em março desse ano nós implantamos o mesmo experimento numa escala mais macro para acompanhar por 3 anos, né? E aí a cada 12 meses nós vamos fazer essa quantificação geral, né? Porque aí nós conseguimos realmente trazer dado com maior robustez, né? Então você atende uma linha-mãe de meiose plantado em outubro, desdobrado em março, você consegue saber como desenvolveu a raiz, e nessa área, em escala mais macro, nós vamos trabalhar por ciclos. Cana-planta, segundo corte, terceiro corte, ou seja, vamos fechar
3 anos de dado bem focados e com o intuito entender como vamos produzir mais raiz, quanto será produzido mais e o mais importante, aonde está essa raiz? É para o lado, é mais em profundidade, é na base de cordões, são raízes mais secundárias. Tudo isso é importante para a gente definir adubação, longevidade. Então é esse o cenário que nós estamos caminhando nessa parceria científica e, a certo ponto, até uma pesquisa bem básica de olhar para a raiz. Vamos olhar para a parte de baixo da planta, né? Muitas vezes a gente é enfadado com um monte de pesquisa olhando para a parte superior. TCH, TCH, TCH é importante? É importante. Mas para ter TCH nós precisamos ter base. Para ter base, vamos olhar a raiz. E olhando isso, a tecnologia de uma plantadora, um dispositivo destorroador, a possibilidade de um óxido de cálcio para gerar raiz, nós gerando raiz, aumentamos a boca da planta. E aí nós conseguimos trabalhar a nutrição de uma forma mais exploratória. Certo. Patinho, por favor, qual é a posição da DMB em relação a essa pesquisa e os dados preliminares? Como é que vocês veem? Luciana, você sabe que o plantio mecanizado tem os seus prós e contras, né? E, logicamente, isso desde de que começou. E uma das coisas que a gente sempre enfrenta, né? Pelo menos até o aparecimento do sulcador destorroador, é o preparo do solo, que muitas vezes não contribui para que você faça um plantio mecanizado bem feito, né? O pessoal, às vezes, se baseia muito nos plantios da Austrália, tal, só que é uma diferença muito grande, é uma coisa que não dá para trazer para a nossa realidade, né? Lá são áreas pequenas, normalmente o produtor mesmo que trabalha a terra, tal. Então você vê os preparos de solo deles, é uma coisa perfeita, é nivelado, tem nivelamento, tem estorroamento, tem tudo e tal, porque são pequenas áreas que é possível fazer. Nas nossas situações, que são grandes áreas, usina aí, precisando plantar 5 mil, 10 mil, 15 mil hectares de cana numa safra, é complicado você pensar num preparo assim, com todo esse esmero, né? Então, a gente sempre teve aquele impacto do preparo do solo influenciando no resultado do plantio mecanizado que a nossa plantadora fez, né? Aquilo sempre, às vezes, dava algum problema. Então, a gente pensou em como resolver isso, e depois de muito pensar dentro da fábrica, muito estudo e tal, e chegou-se à conclusão de colocar esse dispositivo no sulcador da plantadora, para fazer, pelo menos ali na linha do preparo, na linha que vai ser depositado os toletes, né, da cana, um preparo adequado, para não ter essas influências. E deu certo. A gente começou a perceber que a cana nascia muito melhor, nascia muito mais rápido, quando você comparava com uma área que não usou o dispositivo. E a gente começou a ver que isso deu resultado. Opa, resolvemos aqui um dos problemas do plantio mecanizado que a gente tinha. Agora, como nos certificar disso? Bom, então a única forma é irmos para a pesquisa. Então foi quando a gente conversou com o Sérgio, mostramos o que fazia o implemento, comparado, né? Mostramos resultados comparativos, mas tudo coisa prática nossa, nada com o lado científico da coisa. E, logicamente, o Sérgio acreditou que isso mesmo ia dar o resultado e acertamos para fazer esse trabalho, e tanto é que ele fez e até se surpreendeu com as respostas tão grandiosas que ele mostrou aí. Então, a gente, hoje,
logicamente, nós já temos uma segurança a mais, né? Nós temos o dispositivo que faz esse preparo, e agora a gente tem outras coisas que a pesquisa aí está nos mostrando. Então, além do dispositivo em si, você também pode jogar com o preparo. Bom, mas então eu preciso fazer um preparo de solo tão esmerado assim? Ele custa, né? Você passando lá várias grades, subsolagem, etc. Tal, isso tudo tem um custo. Como a plantadora tem um sulcador com essa característica, você pode talvez fazer um preparo um pouco diferente e ter um resultado tão bom quanto. É o que a pesquisa também está nos mostrando, que com um preparo muito mais econômico do que um preparo tradicional, vamos dizer assim, convencional, você consegue fazer você consegue propiciar uma condição ideal para o plantio da cana, né? Então, a pesquisa também está dando essa resposta para a gente. E, logicamente, o uso de insumos, né? Que é o caso dos óxidos, né? Que é uma coisa que é relativamente nova, né? Surgiu há pouco tempo e tal, assim, um uso mais comercial e mais grandioso e tal, e também isso foi incorporado ao trabalho e também está dando resultado. Então, como o Sérgio disse, tudo isso tem propiciado a você ter um sistema radicular melhor da tua cana. Então, se a gente for agora para o lado fisiológico da cultura, tudo começa com o sistema radicular. Você não vai ter um canavial produtivo, longevo, tal, se você não tiver raiz, né? Então, esses dispositivos, esse sulcador, com essas possibilidades de você aplicar o óxido junto, né? Está propiciando a você, além de ter um preparo mais econômico, gastar menos no teu preparo de solo, você ter uma cana mais produtiva, né? Então, nós, como fabricantes, isso nos dá uma segurança muito grande para recomendar isso, porque não é a DMB que está falando, é a pesquisa que respondeu. Está aí um trabalho piloto já está mostrando isso, e depois nós vamos ter um trabalho de 3 anos. É uma cana-planta com mais 2 cortes subsequentes, um estudo muito grande. Eu nem lembro agora quantas trincheiras o Sérgio vai abrir nesse espaço de tempo aí. Eu lembro que ele mostrou lá, é um número grandioso, né? É um estudo muito profundo, que acredito que não tenha isso sido feito até então, sabe? O Sérgio, nas suas revisões bibliográficas aí, tem mais subsídios para falar do que eu, mas eu acredito que um trabalho com essa profundidade não tem sido feito por nenhuma entidade de pesquisa, até hoje, pelo menos, eu desconheço. Então, isso para o fabricante dá uma segurança muito grande, porque não é só a nossa marca, né, que é conhecida, nós temos produtos de qualidade, não é só isso, isso é obrigação da empresa, né? Mas aquilo que nós estamos argumentando, que nós estamos propondo para o plantador de cana, é um benefício muito grande que vai lhe retornar em mais lucratividade, né? Tanto ele vai ter uma economia no seu preparo de solo, como ele vai ter um maior ganho na sua produtividade e, quiçá, na longevidade desse canavial, que tudo leva a querer que isso também vamos ter como resposta, né? Porque você está dando uma condição para formar melhor um sistema radicular da tua cana. Ok. E aí, Sérgio, é grande mesmo esse estudo, essas trincheiras que você vai abrir? Serão muitas?
Não, positivo, Luciana. Contando os 3 anos do projeto, tanto essa área piloto como a área também para 3 anos, cana-planta e duas socas, são 1.530 trincheiras, né? Então é um número maciço, relevante, né? E tem todo um trabalho técnico por trás, né? A metodologia a gente adaptou do professor Rafael Otto, que ele publicou cientificamente isso em 2009, 2010. Depois, nos anos que eu trabalhei no CTBE, junto com o doutor Henrique Franco e com o Leandro Carneiro Barbosa, o Leandro Carneiro trabalhou mestrado e doutorado só focado em raiz. Então, a gente teve esse amadurecimento dessa metodologia, todo o trabalho, e o interessante é que o resultado final é uma tomografia do solo, né? Até brinco que a gente, fazendo essas 1.530 trincheiras, a gente foge daquelas barras do Excel, né? Então, tem todo um trabalho científico e técnico. É como se quando você faz um raio-x, você aparece todo o seu corpo ali, as raízes a mesma coisa. A gente tira uma tomografia do solo e aparece certinho aonde está a massa radicular, o comprimento. Então é algo que a gente foge um pouco da mesmice, do comum, né? Graças a essa oportunidade que eu tive para trabalhar no CTBE, a equipe que eu convivi e, acima de tudo, a confiança do Pardinho, de toda a DMB, nesse trabalho e nesse propósito, né? E por que 3 anos? Porque em cana-de-açúcar, cada ano tem um clima, cada ano é um padrão de crescimento. Então, você trazendo repetibilidade de ciclos e fazendo várias trincheiras dentro de cada delineamento, você consegue ter uma segurança do dado, né? Então, por isso dessas 1.530 trincheiras nesses 3 anos que a gente já começou a abrir e vai vir abrir até 2023. Que ótimo. Bom, espero que a Canon Online acompanhe vocês nesses 3 anos, que a gente vai apresentando os resultados até chegar ao resultado final. E tem mais pesquisas em parceria DMB e Agro 4S? A DMB, ela é uma empresa, uma das pioneiras que acreditou no nosso trabalho, né? A gente já está junto desde 2010, até quando nossa empresa, porque a gente é fornecedor, né? Até quando o nome não era experimentação agronômica aplicada, a DMB já acreditou na gente, na época que eu fazia mestrado com o professor Miguel Mouton, em Jabuticabal, né? Então, ao longo desse tempo, muito nos honra que nós participamos da validação daquele incorporador de fertilizante, o incorporador de discos ali que a DMB desenvolveu. Esse trabalho foi feito junto conosco ao longo de 3 anos, né? E depois a gente aprofundou um pouco mais, indo para uma temática do RenovaBio, de emissões. Tem coisas que nós realizamos juntos recentemente, né? Tem esse trabalho agora do plantio, né? E a gente está estudando alguma coisa para trabalhar com incorporador de palha, sempre nessa visão mais geral, né? Buscar uma multiavaliação, englobar todos os fatores para você gerar os cenários, né? Eu acho assim, dentro da ética de ambas as empresas, o papel nosso é mostrar o benefício da tecnologia, da máquina do implemento, né? Mas, acima de tudo, é deixar para as diferentes condições de cultivo o melhor caminho que a pesquisa mostrou, né? Claro que as condições edafoclimáticas são heterogêneas, mas pelo menos você tem algumas condições similares a que nós estamos entrando no campo e você consegue dar esse direcionamento para os produtores e para a usina, né? Eu acho que esse é o grande papel, né? O suor ali está na poeira cada dia, é a gente gerar esse conhecimento para cada um poder ponderar e analisar no seu cenário, na sua lavoura, o que ele pode adotar, como adotar e qual o potencial de ganho em relação à tecnologia adotada, né? Certo. E isso dá mais credibilidade aos equipamentos, né, Pardinho? Tem uma base Sim. científica, assim, né? Sem dúvida. Nós fizemos também, o Sérgio não citou aí, um trabalho com esfenóforos, né? No controle de esfenóforos com o aplicador de inseticida em soqueira, né? Também para comprovar a eficiência do equipamento e danos na soqueira, porque é um equipamento que você passa cortando o centro da soqueira de cana, né? Então, ele está cortando ali, é um disco de 26 polegadas com uma botinha atrás ali, injetando o inseticida dentro da linha da cana, nos tocos da cana que estão brotando ali, né?
Então, tudo isso, o cliente às vezes tem uma dúvida, pelo menos no início, né? Esfenóforos é uma coisa que é antiga, porém, o seu surgimento mais eficiente tem ocorrido pós-cana crua, vamos dizer assim, né? Então, às vezes o cliente fica com aquele receio, né? Ficava com aquele receio, nossa, mas isso vai me estragar a soqueira, vai diminuir minha produção e tal, eu vou perder, etc e tal. Então, eu lembro que o Sérgio fez um trabalho desse também, comprovando a eficiência do equipamento no controle da praga e sem dano significativo na cultura, e até propiciando até o benefício de se misturar alguns microelementos na cauda de aplicação para dar também um plus ali na cana, né? O uso de micronutrientes na cana. Então foi um trabalho também muito interessante que ele não citou ali É que são tantos, né? Desde 2010, então, né? a gente realmente, como eu disse no início, Luciana, a gente tem essa preocupação. Além da nossa preocupação em ter um equipamento de boa qualidade, que vá atender a necessidade do nosso cliente, a gente também tem essa preocupação em que aquilo realmente está lhe trazendo benefício, porque isso é só a pesquisa que pode nos garantir, né? Não adianta, eu fiz uma área aqui, do lado não foi feito, aqui ficou melhor. Ótimo, isso é natural, mas é uma demonstração. Foi naquele momento, pode ser que num outro momento não tenha ocorrido, num outro momento os resultados são diferentes. Então, de que maneira você ter uma garantia e uma segurança de que aquilo que você vai levar para o teu cliente é realmente o que você está dizendo? A pesquisa que vai nos provar. É um trabalho dessa natureza, de longo prazo, com alguém que tenha o olhar científico do negócio, a capacidade de avaliar coisas que nós, no dia a dia, não temos, né? Nós avaliamos muito o que ele falou, TCH, o visual da cana, opa, aqui está mais bonito, ali está mais feio e tal, mas a ciência, ela tem a sua capacidade de observar detalhes que vão levar a benefícios que realmente aquilo que se pretende seja comprovado. Então, para nós, isso sempre foi uma preocupação. Então, todos os equipamentos, né? Agora vem aí o incorporador de palha, que é um equipamento novo, nós já estamos estudando a possibilidade de se fazer alguma coisa para analisar benefícios que ele pode trazer, né? E junto à operação da incorporação de palha, aplicação de óxidos também, o desenleiramento simultâneo na mesma operação ou não, a necessidade de se fazer o desenleiramento ou não, né? São tudo coisa que a gente pensa em estudar e ter as respostas científicas também, assim como outros equipamentos que futuramente virão, né? A gente sempre está buscando novidades e, logicamente, o setor sempre vai precisar de novidades e nós estamos sempre a essa procura e, logicamente, sempre pensando que a academia tem que estar do lado validando essas ideias. Que ótimo. Padinho, parabéns aí por incentivar a pesquisa. Sérgio, parabéns por realizar a pesquisa. E vamos aí seguir, então, as raízes, acompanhar a raiz da cana, né? Vamos ver para onde que ela vai, com a profundidade, o que ela pode trazer cada vez melhor para a cana. Agradeço muito a participação de vocês. Obrigado, estamos à disposição.